Irmãos, vamos iniciar hoje uma série de estudos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Essa carta de Paulo aos Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo. E até alguns calculam que é o primeiro livro do Novo Testamento escrito. Foi a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas no ano 51, mais ou menos, depois de Cristo. E a carta de Paulo aos Gálatas foi escrita com dois propósitos principais: defender a autoridade apostólica de Paulo, que estava a ser colocada em xeque, em dúvida, e também defender o evangelho pregado por Paulo. Os judaizantes, os judeus convertidos ao cristianismo, estavam a colocar em dúvida a autoridade de Paulo como apóstolo de Jesus Cristo. Eles espalhavam que Paulo era ávido por receber honras e agrado dos homens. Por isso, lá no versículo 10 do capítulo 1, Paulo diz assim: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Também diziam que Paulo era inferior aos demais apóstolos de Jerusalém, pelo fato de não ter pertencido ao grupo dos 12, que conviveram com Jesus durante 3 anos e meio, foram testemunhas da morte e da ressurreição de Cristo. Então diziam, não, Paulo não é apóstolo. Paulo não fez parte do colégio apostólico dos 12. O mesmo aconteceu em Corinto, lá na cidade de Corinto, na igreja de Corinto. E por isso Paulo escreveu àquela igreja, na primeira carta, capítulo 9, versículo 1 e 2. Não sou eu livre? Não sou apóstolo? Não vi eu a Jesus, nosso Senhor? Não sois vós, obra minha no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós o sou, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então Paulo dizia, eu também vi o Senhor. Eu vi o Senhor na estrada de Damasco, o Senhor apareceu para mim, depois eu fui levado ao céu, e lá eu vi o Senhor. Então Paulo defendia o seu apostolado. E por que razão? Porque Paulo fez questão de defender sua autoridade apostólica. Não foi por vaidade, nem por orgulho. Eu sou apóstolo, que me reconheçam como apóstolo, não. O fato é que se permitisse que fosse aceita a ideia de que ele era inferior aos demais apóstolos de Jerusalém, sem uma defesa da sua parte, sua missão apostólica correria risco. Se não reconhecessem Paulo como apóstolo, hoje não estaríamos aqui a ler as cartas de Paulo. Não teria sido considerada cartas inspiradas pelo Espírito Santo. Então Paulo fez questão de afirmar que seu apostolado era de Deus. E também que o seu evangelho, o evangelho que ele pregava, não tinha procedência humana, mas vinha de Deus. Logo ao começar a sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui estava a sua autoridade. Não foi nenhum homem que me fez apóstolo. Eu sou apóstolo da parte de Cristo e da parte de Deus. E lá no versículo 11 e versículo 12, ele diz assim:
Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, o que ele está a dizer é isso, que eu transmiti para vocês o evangelho, não recebi de homem. Foi-me revelado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo trata de defender a sua autoridade apostólica e também o evangelho que ele pregava. Essa defesa foi necessária, principalmente do evangelho que ele pregava, porque os judaizantes diziam que a fé só não era suficiente para a salvação, a fé só em Jesus Cristo não bastava, mas que era necessário seguir algumas ordenanças dos 613 mandamentos citados no Antigo Testamento. Não sei se os irmãos sabiam disso, mas no Antigo Testamento há 613 mandamentos. Talvez a gente fala nos 10 mandamentos, não, haviam 613 mandamentos. Então, o que faziam os judaizantes? Selecionava alguns, segundo a conveniência deles, né, e queria obrigar as pessoas a praticar aqueles mandamentos, principalmente a circuncisão. A circuncisão. Chegavam a dizer que sem a circuncisão não havia salvação. Então Paulo defende, além do seu apostolado, o evangelho da graça. Mas adiante ele diz que a circuncisão e não a circuncisão são coisa alguma, mas sem o ser nova criatura em Cristo Jesus. E no versículo 3, então, depois de Paulo já se apresentar como apóstolo, agora ele faz a sua saudação costumeira àquela igreja. Graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta breve saudação, Paulo já revela duas verdades sobre o evangelho pregados por ele. O seu evangelho não era evangelho da lei, não era evangelho dos fariseus. O seu evangelho era evangelho da graça e da paz. Graça e paz. Essas duas palavras são uma síntese do evangelho. A paz fala da natureza da salvação, porque a salvação é uma vida de paz, paz com Deus e a paz de Deus. E a graça diz respeito à sua fonte. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Martinho Lutero, reformador, muito apropriadamente, dizia que a graça liberta do pecado, enquanto que a paz acalma a consciência atribulada pelo pecado. A graça liberta, a paz acalma a consciência atribulada pelo pecado. Graça e paz, então, são dois pontos vitais do Evangelho. Podemos dizer que a graça é a raiz da salvação, é a fonte da salvação, é de onde vem a salvação, por graça. A salvação não é uma conquista das obras, mas é um presente da graça, uma prenda da graça, um regalo da graça. Não é um troféu que ostentamos, mas uma dádiva imerecida que recebemos. A salvação não é fruto da obra que fazemos, mas é resultado da obra que Deus fez através de Jesus Cristo, que Deus fez por nós. Essa palavra grega, traduzida por graça, charis, ou chariz, transmite a ideia de inclinar-se. Inclinar-se.
É Deus nas alturas, majestoso, glorioso, todo-poderoso, a inclinar-se até nós, que estamos aqui abaixo, ou estamos aqui embaixo, na nossa indignidade, na nossa insignificância. Então Deus inclina-se até nós. E dessa forma, e de modo mais incrível, Deus desce até nós e diz: aqui estou para vós, estou convosco, pertenço a vós e vós me pertenceis. O teólogo e comentarista bíblico William Hendrickson define a graça de Deus de uma forma bem esclarecedora. Ele diz assim: a graça significa o favor espontâneo e imerecido de Deus em ação. A operação da sua benevolência derramada livremente, dando a salvação a pecadores que reconhecem a sua culpabilidade e correm até ele em busca de refúgio. É a ação do juiz que não somente perdoa a pena, mas também cancela a culpa do ofensor e ainda o adota como filho. Isso é graça. Graça. Em segundo lugar, temos a paz. Graça e paz. A paz é o fruto da salvação. Paulo diz: e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Se a graça é a raiz, a paz é o fruto. Se a graça é a fonte, a paz é o fluxo que corre dessa fonte. A graça é a causa da salvação. A paz é o resultado. Por causa da graça, temos a paz de Deus e a paz com Deus. Novamente, vou citar o teólogo William Hendrickson. Ele argumenta que a graça traz paz e que a paz é tanto um estado. É um estado. Estamos reconciliados com Deus, então eu tenho paz. Mas é também uma condição, a convicção interior de que está tudo bem. Está tudo bem. Tudo bem com Deus. Tenho paz com Deus. A paz é a grande bênção que Jesus dá aos crentes por seu sacrifício em nosso lugar. Lá em João 14, 27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Paz com Deus. Pela graça fomos declarados justos por Deus, como se jamais tivéssemos pecado, justificados mediante a fé em Jesus. Por isso temos paz com Deus. Antes éramos inimigos, agora não. Agora temos paz com Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também temos a paz de Deus. Paz com Deus e a paz de Deus. Paz que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias. Como Paulo disse aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando no Salmo 63, o salmista diz: jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Em outras palavras, ele está a comparar a paz de Deus às asas de uma galinha que abriga e protege seus filhotes da fúria do vendaval. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas, como a galinha protege os seus filhotes. Irmãos, a graça e a paz, ambas,
são dádivas de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não geramos graça e nem criamos a paz. Isso é algo que vem de Deus. Essas bênçãos emanam do trono de Deus para nós. Quando falamos em trono de Deus, o que pensamos? Né? Trono de juízo, de julgamento, de condenação, não. Mas para nós é o trono da graça. Trono da graça. Como diz Hebreus 4,16, cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Recebemos a graça e a paz não por causa de quem somos ou do que fazemos, mas por causa de quem Deus é e do que fez por nós em Cristo Jesus. Amém? Amém. Hoje vamos ficar com esse versículo 3. Próxima semana continuaremos com o nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas.